PM da Exec no ABC e vou falar um pouquinho de onboarding, meu amor, nessa NEC. Beleza, e aí o que é o onboarding para a gente começar? Basicamente o onboarding é todo o período desde que o membro é aprovado no nosso processo seletivo até ele estar realmente 100% com condições de começar a entregar resultado para a nossa Exec. Então desde o momento que o membro é aprovado, todos os conhecimentos que a gente passa, todo o conteúdo, acompanhamento, rotina estabelecida, tudo isso faz parte de um onboarding hoje. Tá, e aí, ponto de muita atenção antes da gente começar essa capacitação de onboarding. Existe sim uma análise feita que mostra que membros que não recebem mínimos dentro do onboarding têm uma tendência em sair da arroba mais fácil. E aí, por quê? Vamos imaginar, membros sem um onboarding são membros, então, sem capacitação necessária, sem alinhamentos mínimos de rotina, critérios como membro e etc. Esses membros eles têm uma probabilidade maior de não ter conexão com a Exec, por consequência não enxergar propósito naquilo que eles estão fazendo, sendo máquinas basicamente fazendo coisas sem propósito, né? E aí ele tem uma tendência maior a sair da Exec, e isso é um ponto de importância para a gente, porque isso é impacto direto na retenção, que, by the way, entra agora em GHI de membresia, além de ter impacto, às vezes, com criação de possíveis detractors, né? Então, aí a importância máxima de onboarding para a gente. Beleza, e aí eu vou falar de 7 pontinhos básicos que o onboarding de um onboarding em si, beleza? E aí o primeiro são as primeiras impressões. Tudo aquilo que a gente mostra para os membros, até mesmo durante o processo seletivo. Então, basics como chegar atrasado na entrevista ou começar atrasado numa reunião, tudo isso, essas primeiras impressões do membro antes da organização e durante, quando ele já entra na organização, são pontos importantes dentro de um onboarding. Então, se você marca uma reunião 14 horas da tarde, chegue às 14 horas. Não, na verdade, chegue às 14 não. Chegue às 13h50 e prepare o ambiente da sua reunião antes. Todas as primeiras impressões que os membros tiverem nestes próximos 20 dias, 30 dias dentro da organização serão essenciais para o teu sucesso. Conhecimento organizacional. Tudo aquilo que a gente precisa passar para o membro em relação ao conhecimento organizacional sobre a Exec. Ou seja, a Exec Way, o nosso modelo de desenvolvimento de liderança, tudo que ele vai ver como Inner e Outer Journey, valores da organização, e aí também coisas que fazem parte muito de cultura organizacional de alguns escritórios específicos, roll-calls, siglas, gritos, barulhos, símbolos que vocês utilizam, entre aspas, piadas internas e por aí vai. Todos os aspectos que ditam a sua cultura organizacional são de extrema importância nessa passagem de conhecimento para os novos membros. Além disso, Job Description. Sim, sabemos que quando nós entramos na Exec, nós não temos uma Job Description durante o processo seletivo, só temos uma Job Description depois que nós passamos no processo seletivo e depois que somos alocados. E aí, basicamente, se você já tem membro, você provavelmente já alocou ele em alguma área específica, alguma atividade. Então, este é o momento agora de mostrar para ele quais são as atividades e responsabilidades que partem dele como membro agora da organização, da área X, Y ou Z. E aí, para isso, a gente tem o The Big Book of Job Descriptions of Exec in Brazil, disponibilizado no nosso hub. E aí, fique a grande dica de acessá-lo e passar para os membros em forma íntegra para que eles tenham consciência de quais são as atividades e responsabilidades deles, beleza? Conhecimento funcional. Passamos por toda a etapa de conhecimento organizacional, alinhamentos, o que você vai fazer, e aí vem o funcional. Ou seja, qual é o customer flow da minha área? Quem é o público-alvo que eu trabalho? Quais são os meus stakeholders? Quais são as ferramentas que eu vou utilizar? Qual vai ser a minha rotina enquanto área, time, para entregar o resultado final que é esperado? Quais são as métricas que me acompanharão ao longo do semestre? Tudo isso vai fazer parte da parte funcional, né? Ou seja, quais são as partes mais palpáveis das atividades e responsabilidades que o membro vai entregar, que ele precisa ter conhecimento para começar a executar. E aí, condições de trabalho mínimos para que o membro consiga, então, entregar as coisas. Ou seja, ele precisa estar alocado no Expa, por consequência, ter um e-mail da Exec para se comunicar com os stakeholders, ter o termo de voluntariado assinado e estar, consequentemente, no CRM de PM. Se o membro não está no CRM de PM, ele não existe para a Exec no Brasil. Isso é um ponto muitíssimo importante de se registrar. Beleza, fiz tudo isso, então o que eu preciso garantir? Alinhamento de rotina, muitos alinhamentos, porque agora a gente tem muitos compromissos, os membros terão muitos compromissos na agenda deles, precisam ter alinhamentos claros, ou seja,
Qual o horário da reunião de time? Working hour. Qual o horário da reunião diária? Reuniões gerais, assembleias que acontecerão nesse segundo semestre. Quais são os horários estabelecidos para cada um desses compromissos que eu tenho? Então, ele precisa ter um alinhamento muito, muito claro de tudo isso que vai pautar a rotina dele. E por fim, a gente precisa muito fazer as coisas na prática, né? Então agora vai ser muito learning by doing. Acompanhar o membro nesses próximos 20 dias significa que o TL precisa mostrar para o membro como é que faz as coisas, como que ele precisa abordar um EP, como que ele vai abordar um EP, e o membro vai acompanhar. Depois disso, o membro vai começar a fazer e o TL é que vai acompanhar. Mas o que importa muito neste momento é feedback. Muito feedback é importante neste momento para que o membro tenha ciência do que ele está pecando, que ele está errando e o que ele vai precisar melhorar para uma próxima tentativa. E aí depois o membro começa a fazer sozinho, mas sempre com o TL ou alguém da área acompanhando, dando feedback para que o membro possa traçar planos de ação e melhorar sempre. Certo? Qualquer dúvida, galera, podem me chamar. Meu nome é Alexandre, sou VPPM então, da Exec no ABC e estamos aí à disposição. Beleza? Abraços.